Os fãs do UFC que aguardavam ansiosamente a primeira defesa de título de Ilia Topuria receberam uma atualização nada animadora. Espinhall, que conquistou o cinturão dos leves de forma espetacular ao nocautear brutalmente Charles Oliveira no UFC 317, vinha sendo apontado como um dos nomes mais empolgantes da atualidade. E por isso, muitos acreditavam que ele retornaria rapidamente ao octógono, ainda em 2024. No entanto, o próprio campeão revelou que não há qualquer previsão concreta para sua volta, frustrando expectativas e levantando questionamentos sobre seus próximos passos. A vitória de Topuria sobre Oliveira havia consolidado sua imagem como um verdadeiro astro em ascensão. O matador saiu praticamente ileso do confronto, o que reforçou ainda mais a ideia de que ele poderia ter um rápido turnaround e marcar sua primeira defesa ainda antes do fim do ano. Além disso, a divisão dos leves está cheia de potenciais desafiantes de peso, todos de olho no cinturão que agora está nas mãos do espanhol. O cenário, portanto, parecia perfeito para uma rápida continuidade. Campeão saudável, card repleto de possíveis rivais e fãs pedindo por grandes lutas. Apesar disso, Ilia tratou de esfriar as expectativas durante uma coletiva da UOL, jogando um balde de água fria sobre quem esperava vê-lo em ação em breve. Questionado sobre seus planos, ele foi direto. Bem, eu não tenho ideia alguma de quando vou defender meu título. A verdade é que estamos em negociações. Estamos no meio de todo esse processo, ajustando o calendário para o que resta deste ano ou para o próximo. Então não posso dar uma resposta específica. As palavras de Topuria foram recebidas com decepção por grande parte da comunidade do MMA. Isso porque, além da ansiedade pela sua primeira defesa, existe uma fila de lutadores prontos para disputar o título. Entre eles, talvez o mais merecedor seja Armin Tsarukyan, considerado por muitos o verdadeiro número 1 do ranking. O armênio vem em excelente fase, com vitórias impressionantes, e a narrativa de enfrentá-lo contra Topuria vem sendo discutida por especialistas e fãs há meses. No entanto, o campeão espanhol não demonstrou qualquer interesse em aceitar esse confronto. Aliás, ele mesmo já havia dado sinais claros de que não pretende encarar Tsarukyan agora. Essa postura gerou críticas e levantou acusações de que estaria escolhendo adversários mais convenientes, em vez de encarar o desafiante mais perigoso. Além de Tsarukyan, outros dois nomes entraram na conversa: Justin Gaethje, o ex-campeão interino, e sempre um dos lutadores mais populares do UFC, e Paddy Pimblett, o inglês em ascensão que chegou a protagonizar uma encarada com Topuria em julho, acendendo as chamas de uma possível rivalidade. Mas para a surpresa geral, o espanhol deixou claro que, pelo menos por enquanto, nenhum desses três será seu próximo adversário. De forma bastante objetiva, ele afirmou: nenhum deles. Essa é a verdade. Por enquanto, eu não tenho ninguém. A declaração deixou o cenário ainda mais nebuloso. Afinal, se não será Tsarukyan, Gaethje ou Pimblett, quem poderia ser o próximo desafiante ao cinturão de Topuria? A resposta não é nada simples. Se olharmos para o ranking dos leves, poucos nomes parecem se encaixar nesse momento. O único lutador dentro do top 5 vindo de vitória é Max Holloway. No entanto, o Havaiana já enfrentou Topuria no ano passado, em uma luta válida pelo cinturão dos penas, e acabou derrotado. Repetir esse duelo, tão cedo, não teria grande apelo esportivo ou comercial, diminuindo as chances de que o UFC siga por esse caminho. Com isso, as atenções voltam inevitavelmente para Armin Tsarukyan e Justin Gaethje. Para muitos analistas, é praticamente impossível que Topuria escape desses dois nomes em sua primeira defesa. Tsarukyan representa a luta esportivamente mais justa e desafiadora, enquanto Gaethje traz um apelo midiático gigantesco, além de já ter deixado claro que pode até se aposentar caso não receba essa chance. Esse cenário coloca Ilia em uma posição delicada. Por um lado, ele sabe que precisa seguir alimentando seu status de estrela em ascensão, entregando lutas que realmente empolguem os fãs. Por outro, sua recusa em enfrentar alguns rivais pode acabar manchando sua imagem de campeão destemido. O UFC, por sua vez, terá que encontrar o equilíbrio entre o espetáculo comercial e a legitimidade esportiva, algo que a organização nem sempre consegue conciliar com facilidade. Enquanto isso, o público segue dividido. Alguns acreditam que Topuria está apenas negociando os melhores termos possíveis para sua defesa de cinturão, enquanto outros enxergam nele um campeão calculista, que estaria tentando evitar lutas de alto risco no início de seu reinado. O certo é que, independentemente de quem será o próximo adversário, a cobrança já é enorme, e cada movimento do espanhol será acompanhado de perto pelos fãs e pela imprensa,
No fim das contas, tudo indica que a primeira defesa de Ilia Topuria não acontecerá antes do início do próximo ano. E, quando finalmente entrar em ação novamente, dificilmente escapará de encarar um dos dois nomes mais temidos e desejados pelos fãs, Armin Tsarukyan ou Justin Gaethje. Qualquer outro caminho poderá ser visto como uma fuga e, inevitavelmente, colocará sua legitimidade como campeão sob questionamento. O clima nos bastidores do UFC segue cada vez mais pesado, quando o assunto é a rivalidade entre Islam Makhachev e Ilia, o ex-campeão peso leve. Agora mirando um novo desafio nos meio-médios. Voltou a disparar contra o espanhol e não poupou críticas, acusando o atual dono do cinturão de estar evitando propositalmente um dos maiores perigos de toda a divisão, Arman Tsarukyan Makhachev, que retorna em novembro no UFC 322 para enfrentar Jack Della Maddalena em sua estreia nos meio-médios. Deixou para trás o cinturão dos leves, título que acabou ficando com Ilia Topuria. Apesar de ter se afastado oficialmente da categoria, o daguestanês não deixa passar a oportunidade de provocar o espanhol e de colocar em dúvida a postura de campeão adotada por ele. Segundo Islam Topuria, não só estaria fugindo de um combate contra Tsarukyan, como também já teria dado a entender que sequer cogita dividir o octógono com um armênio. Mesmo diante da pressão da comunidade do MMA e dos fãs, que pedem pela luta, em suas palavras, o ex-campeão disparou de forma dura e direta. É no segredo que Ilia Topuria vem evitando o Armin Tsarukyan. Eu já vi alguns comentários circulando na internet em que ele diz: prefiro me aposentar a enfrentar o Armin. Armin vem de uma sequência muito boa e, sem dúvida, é o teste mais duro que o campeão poderia encarar. Essa acusação levantada por Makhachev dá ainda mais combustível para a especulação de que Topuria estaria escolhendo seus rivais com cuidado, mirando nomes que tragam holofotes e venda de pay-per-view, mas que não representem riscos tão altos quanto Tsarukyan. Vale lembrar que, além do armênio, o espanhol também já esfriou conversas sobre um confronto com o ex-campeão interino Justin Gaethje, e até mesmo com Paddy Pimblett. Apesar da encarada entre os dois em julho ter agitado bastante os fãs, o cenário atual deixa claro que, mesmo com a mudança de categoria de Islam Makhachev, sua rivalidade com Topuria continua viva. E para apimentar ainda mais esse debate, uma das maiores lendas da história do UFC, Khabib Nurmagomedov, também decidiu dar sua opinião sobre a situação. O ex-campeão peso leve, membro do Hall da Fama e mentor de Makhachev, foi categórico ao analisar a possibilidade de Topuria enfrentar Armen Tsarukyan. Na visão do Águia do Daguestão, o espanhol não teria nenhuma chance de sair vitorioso. Em sua análise, Khabib foi direto e não poupou palavras para reforçar sua confiança em Tsarukyan. Eu não vejo Topuria tendo chance contra Tsarukyan. O armênio luta muito bem à distância contra os strikers. Ele sabe manter o espaço, trabalha melhor com os chutes e agora evoluiu bastante. Se eles tivessem se enfrentado há 3 anos, talvez ele não fosse tão cauteloso. Mas hoje dá para ver claramente os perigos que Topuria traz. Mesmo acredito que neste momento o melhor peso leve do mundo é o Tsarukyan. As declarações de Khabib geraram grande repercussão entre fãs e analistas. Para muitos, o aval do ex-campeão serve como uma espécie de selo de aprovação definitivo, mostrando que Tsarukyan já é visto como o verdadeiro sucessor entre os lutadores da divisão até 70 kg. Além disso, essa fala deixa Ilia Topuria em uma posição delicada. Se antes já existia pressão para que ele defendesse o cinturão contra Armen, agora, com a opinião de Khabib, a cobrança só tende a aumentar do outro lado. Topuria continua em silêncio sobre um possível confronto com o armênio. O espanhol parece determinado a seguir seus próprios planos, ignorando boa parte das cobranças e escolhendo um caminho que, aos olhos de Islam Makhachev, cheira a covardia. Enquanto isso, Armen Tsarukyan segue construindo sua trajetória com vitórias convincentes e mantendo-se como o adversário mais temido para o atual campeão. A rivalidade entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, que nasceu de provocações e indiretas, agora cresce com a interferência de outros grandes nomes como Khabib Nurmagomedov. E se depender das palavras de ambos os daguestaneses, a reputação de Topuria como campeão legítimo está cada vez mais sob questionamento. Um novo capítulo curioso e até inesperado pode estar se formando no mundo das artes marciais e do boxe. O campeão dos leves do UFC, Ilia Topuria, parece ter iniciado uma espécie de rivalidade com ninguém menos que Terence Crawford, multicampeão mundial e um dos maiores boxeadores da atualidade.
A troca de provocações começou de forma aparentemente leve, mas rapidamente ganhou força, colocando dois astros de modalidades diferentes em rota de colisão verbal e, pelo jeito, até com uma possibilidade de confronto no futuro. A história teve início quando Ilia Topuria, conhecido por sua confiança quase inabalável, publicou em suas redes sociais uma imagem em que aparecia ao lado de Terence Crawford. Na legenda, ele escreveu uma provocação simples, mas de efeito: quem vence essa luta? Essa publicação imediatamente gerou repercussão entre os fãs de ambas as modalidades, que começaram a debater como seria um eventual duelo entre o Matador e Bud Crawford. Mas a provocação não parou por aí. Pouco tempo depois, o espanhol foi além e declarou publicamente que, caso enfrentasse Crawford em um ringue de boxe, conseguiria nocauteá-lo ainda no primeiro round. A declaração incendiou as redes sociais e chamou a atenção até mesmo da mídia especializada, já que Topuria não é apenas um campeão do UFC, mas também um atleta que sempre demonstrou confiança em prever seus resultados antes das lutas. Como era de se esperar, a resposta de Crawford veio rápido e foi bastante afiada. O boxeador, que neste sábado enfrenta um desafio gigantesco contra Canelo Álvares em uma das lutas mais esperadas do ano, ironizou o espanhol e disse que ele só poderia estar bêbado para acreditar que conseguiria vencê-lo em um ringue de boxe. A declaração viralizou imediatamente, reforçando a ideia de que uma rivalidade improvável estava nascendo entre os dois, campeões de mundos diferentes. A provocação do americano, no entanto, não passou despercebida por Ilia Topuria, que decidiu responder. Em entrevista, o espanhol fez questão de esclarecer que não se importa tanto com a opinião de Crawford em si, mas sim com a forma como muitos boxeadores têm tratado os atletas de MMA nos últimos tempos. Eu não tenho opinião sobre o que Crawford disse. Sempre que ele quiser medir forças, quando quiser testar sua técnica e suas habilidades, eu estou aqui para mostrar para ele. O que tem me incomodado ultimamente é que muitos boxeadores aparecem, interferem no nosso jogo, nos criticam e tentam nos diminuir. A verdade é que existem muitos atletas do MMA que já foram para o boxe testar suas habilidades. Mas eu não conheço muitos desses boxeadores que falam tanto e que realmente se testaram no MMA. Mas, de qualquer forma, quem quiser, eu estou aqui. Essa resposta reforça algo que já se tornou característico em Ilia Topuria: sua confiança inabalável. Desde que chegou ao UFC, o espanhol mostrou não apenas um talento impressionante, mas também a capacidade de prever com precisão a forma como suas lutas se desenrolariam. Essa autoconfiança é um dos pilares de sua carreira, e ao mesmo tempo, um combustível que alimenta rivalidades e provocações como essa com Crawford. Vale lembrar que Topuria é amplamente reconhecido como o melhor boxeador dentro do UFC. Seu estilo refinado, a precisão dos golpes e a capacidade de ditar o ritmo das trocas de socos fizeram com que ele fosse apontado como superior, até mesmo a Max Holloway, ex-campeão dos penas e atual dono do cinturão simbólico BMF, que por muito tempo foi considerado o melhor striker do MMA. A coroação de Topuria como o melhor boxeador do UFC parecia unânime entre fãs e analistas. Entretanto, quando questionado recentemente sobre quem ele considerava o melhor boxeador dentro do UFC, Terence Crawford surpreendeu a todos ao não escolher Ilia Topuria. De forma inesperada, ele citou outro lutador. Meu cara, como é o nome dele? Cody Garbrandt. Ele é o melhor boxeador do UFC. A declaração de Crawford causou certo espanto, já que Garbrandt, embora seja um ex-campeão peso-galo reconhecido por seu boxe técnico, não vive a mesma fase de destaque que Topuria. Muitos interpretaram essa resposta como mais uma forma de provocar o Matador, minimizando seu reconhecimento dentro do MMA. Esse cenário acaba criando um enredo interessante. Por um lado, temos Ilia Topuria, campeão dos leves do UFC, em plena ascensão, com um estilo de luta que mistura confiança e agressividade. Do outro, Terence Crawford, invicto, multicampeão mundial e considerado por muitos o melhor boxeador de sua geração. Ambos possuem perfis fortes, personalidades marcantes e uma disposição clara para provocar rivais. A combinação desses fatores pode transformar essa troca de palavras em uma verdadeira rivalidade entre modalidades, algo que o público adora acompanhar. E claro, existe um fator comercial importante nesse tipo de confronto. Ao longo dos últimos anos, vimos exemplos de lutas entre grandes nomes do boxe e do MMA que se tornaram verdadeiros fenômenos midiáticos.
O caso mais notável foi Floyd Mayweather contra Conor McGregor, em 2017, que bateu recordes de vendas de pay-per-view e movimentou cifras astronômicas. Mesmo antes disso, Anderson Silva já havia flertado com desafios contra boxeadores. E, mais recentemente, vimos Francis Ngannou enfrentar Tyson Fury em um duelo que também gerou enorme repercussão. Ilia Topuria e Terence Crawford poderiam muito bem protagonizar o próximo capítulo desse cruzamento entre modalidades. Ainda que seja improvável ver Crawford se aventurando no MMA, o inverso, Topuria indo para o boxe, é algo que não pode ser descartado. Especialmente considerando o histórico de outros atletas do UFC, o cenário que se desenha em torno de Ilia Topuria é, ao mesmo tempo, fascinante e preocupante. Fascinante porque mostra um campeão jovem, confiante, polêmico e que não teme falar o que pensa, características que historicamente sempre alimentaram grandes narrativas no UFC. Preocupante porque, com cada declaração, ele parece se afastar daquilo que a comunidade do MMA mais valoriza: a legitimidade esportiva do campeão. A ausência de uma previsão concreta para sua primeira defesa de cinturão já é suficiente para gerar frustração entre os fãs. Mas o fato de o espanhol rechaçar abertamente nomes como Arman Tsarukyan e Justin Gaethje coloca ainda mais lenha nessa fogueira. Arman Tsarukyan, em especial, tornou-se uma espécie de sombra no reinado de Topuria. O armênio não só vem de uma sequência empolgante, mas também carrega consigo o respeito de analistas e até mesmo de lendas como o Khabib Nurmagomedov, que já deixou claro acreditar que ele é hoje o melhor peso leve do mundo. Quando um nome como Khabib, com a história que tem, afirma categoricamente que Topuria não teria chance contra Tsarukyan, isso não apenas pressiona o espanhol, mas cria uma narrativa perigosa, a de que o verdadeiro campeão moral estaria fora do octógono, esperando sua oportunidade. Isso alimenta uma tensão que pode corroer a credibilidade de Ilia, caso ele siga evitando esse confronto. A rivalidade verbal com Islam Makhachev também não pode ser ignorada. Mesmo subindo para os meio-médios, o daguestanês não deixa de cutucar o espanhol e apontar sua suposta recusa em enfrentar Tsarukyan. Isso cria um ambiente em que Topuria passa a ser visto não como um campeão destemido, mas como alguém que mede riscos e evita confrontos. Em um esporte movido por narrativas de coragem e superação, esse é o tipo de imagem que pode rapidamente virar contra ele. Islam, mesmo sem lutar mais nos leves, continua sendo uma figura de autoridade no debate e, ao lado de Khabib, mantém viva a ideia de que Topuria estaria mais interessado em preservar seu cinturão do que em defendê-lo contra os mais perigosos. Outro ponto é o legado que ele começa a construir. Um campeão que escolhe rivais convenientes dificilmente entra para a história como uma lenda. Pelo contrário, entra para o grupo daqueles que sempre serão lembrados com um asterisco, como se o cinturão tivesse sido protegido por escolhas estratégicas. É claro que, do ponto de vista financeiro, faz sentido pensar em lutas contra nomes midiáticos como Paddy Pimblett, ou até mesmo em superlutas contra boxeadores. Mas, do ponto de vista esportivo, nada se compara à legitimidade que uma vitória sobre Tsarukyan ou Gaethje traria. Esses são os confrontos que definem eras e que se tornam inesquecíveis. O UFC, por sua vez, está diante de um dilema. Deixar Topuria seguir seu próprio caminho pode ser lucrativo a curto prazo, mas compromete a credibilidade da organização a longo prazo. Dana White e companhia sabem que os fãs são implacáveis quando percebem que um campeão está evitando os melhores. A pressão por Tsarukyan é real, e cada vez que Khabib ou Makhachev falam sobre isso, a cobrança aumenta. Se a organização quiser manter sua reputação de entregar sempre as melhores lutas, cedo ou tarde terá que colocar Ilia contra o armênio. Enquanto isso, os fãs seguem divididos. Alguns continuam encantados com o estilo agressivo, a confiança e o carisma de El Matador. Outros já começam a questionar se ele não está se tornando apenas mais um campeão de conveniência, que prefere a autopreservação a colocar seu cinturão em risco contra os adversários mais duros. Essa divisão, no entanto, pode ser perigosa. Em um esporte que depende tanto da paixão do público, perder a confiança da base de fãs é um golpe difícil de reverter. No fim, o futuro de Ilia Topuria será definido não apenas por suas vitórias, mas pelas escolhas que ele fizer daqui para frente. Se aceitar
a luta contra Tsarukia pode solidificar sua posição como um dos campeões mais legítimos da história recente do UFC. Se optar por Gaethje, garantirá um espetáculo midiático e uma luta que certamente ficará marcada pelo entretenimento. Mas, se insistir em evitar esses nomes e buscar rivais mais convenientes, ou até mesmo uma aventura no boxe, corre o risco de ter seu reinado questionado desde o início. O que está em jogo, portanto, não é apenas um cinturão, mas a narrativa de um campeão. Topuria tem nas mãos a chance de se tornar um ícone, um daqueles nomes que marcam época, mas também corre o risco de ser lembrado como alguém que brilhou intensamente, por um curto período, e depois se perdeu em escolhas erradas. E no mundo implacável do MMA, a linha entre a glória eterna e a irrelevância pode ser mais tênue do que parece.